Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje conversaremos com o Vitor, ele que é um escritor que se destacou no cenário literário com sua abordagem sobre ficção histórica. E sua paixão, naturalmente, pela história do Brasil, levou a dedicar boa parte ali das suas pesquisas, combinando habilidades narrativas, e que chegou ao ponto que podemos considerar, né, como um sucesso literário. Sua jornada começou a ganhar destaque com o lançamento do seu romance de estreia, Novo Mundo em Chamas, uma obra que nos transporta para os intricados eventos que cercaram a história de Palmares. Esse romance não apenas conquistou os leitores, mas também chamou a atenção da crítica literária. Sua dedicação à pesquisa histórica e habilidade em tecer fatos com uma narrativa cativante o levaram a ser semifinalista do Prêmio Oceanos 2021. Para quem não conhece, enfim, basta pesquisar, mas o Prêmio Oceanos é uma das principais premiações que nós temos aqui de língua portuguesa. Seu segundo livro, Guerra dos Mil Povos, continua a explorar os momentos cruciais da história brasileira e oferece aos leitores uma visão envolvente de um passado muitas vezes esquecido. Hoje, no nosso episódio, teremos a oportunidade de mergulhar nessa mente criativa e pesquisadora do Vitor e explorar não só as obras, mas também a abordagem de conceitos sobre o que é a ficção histórica, ajudando escritores que querem começar a escrever ou pesquisar sobre o tema. Bom, Vitor Vável, seja muito bem-vindo ao Pode Ler e Escrever. Como que você está? Tudo bem? Juliano, muito bem, um prazer estar aqui. Agradeço também a atenção dos ouvintes. Vamos lá. Acho que vai ser uma conversa, assim, super rica, né? A gente fala aqui de ficção histórica, os seus livros, e não tem como a gente não se aprofundar, de certa forma, em alguns temas, né? Mas antes desse aprofundamento, eu queria, vamos deixar claro aqui um conceito de o que é, de fato, uma ficção histórica. Como que um livro, um artigo, algo que pode ser considerado uma ficção histórica. Você consegue, né, em algumas palavras, dizer isso para a gente? O grande diferencial da ficção histórica é a preocupação com a parte histórica que seja feita com rigor, com pesquisa baseada em documentos. Ou seja, por exemplo, é muito diferente de quando você faz um romance de época ou às vezes uma novela de época que o contexto histórico é praticamente um pano de fundo e não tem tanta preocupação de ser preciso. Já a ficção histórica, ela tem uma preocupação quase que acadêmica para realmente entregar uma informação de qualidade para o leitor. Legal, essa divisão. Eu lembro que alguns episódios para trás a gente conversou com uma autora que ela é best-seller em romance de época, e ela falou um pouco dessa diferença, mas era uma visão, vamos colocar, contrária da sua, né? Você faz ficção histórica e o dela era mais romance de época. Ela pegava um contexto histórico e se inspirava, não tinha tanta essa preocupação, igual você falou, de colocar fatos ali. E até me veio uma dúvida por uma ficção histórica, mas pautada em fatos. Chega a ser um pouco antagônico, talvez, assim, não sei. Assim, eu trabalho com um princípio parecido com o princípio que os historiadores usam na academia, porque, na verdade, a gente se baseia em indícios concretos, materiais, cartas, enfim, arqueologia, informações concretas, documentos, e aí, a partir dessas informações concretas, a gente faz uma interpretação do que poderia fazer sentido de acordo com aqueles indícios. O historiador, quando ele vai pesquisar um determinado período, ele faz basicamente isso. Sim. Então, na ficção, é um pouco parecido com a diferença que a gente realmente pode criar, só que qual que é o barato? A criação, ela vai até onde não contradiz o documento. Então eu posso criar, eu posso ter, claro, eu tenho personagens, a maioria dos personagens são históricos, os principais acontecimentos são históricos,
mas eu recheio a história com personagens que são fictícios e também com informações que às vezes não estão na história. Né? Ou algo não tão explícito assim, né? Que é uma suposição, talvez, que você pode fazer. Exatamente. Por exemplo, a pessoa acorda de manhã e precisa comer. Eu preciso colocar comida no jantar. Onde, às vezes, informações de dia a dia, por exemplo, um rapaz de uma classe social baixa, ou, por exemplo, um escravo, ele acorda, ele quer conseguir uma garota. Onde que ele iria? São informações que nem sempre aparecem nas fontes tradicionais, até que tem alguns historiadores que se dedicam à vida da gente comum, mas acaba que é uma coisa que não é tão diferente da ficção, porque a pessoa tem que se basear em indícios concretos, mas a partir daí fazer uma interpretação que seja, às vezes, plausível, às vezes razoável e às vezes provável, mas muitas vezes não tem uma informação direta sobre aquele assunto. E se você tem... Você não colocaria algo, por exemplo, que você sabe que não aconteceu, né? Bom, assim... Exatamente, assim, alguma coisa que vá contra as fontes. Eu não coloco. Agora, eventualmente, porque assim, eu preciso, na ficção histórica, eu preciso fazer escolhas. Então, por exemplo, no caso do meu último livro, tem algumas reuniões dos povos indígenas, algumas coisas que aconteceram, que a gente sabe que aconteceram, que foram citadas, mas a gente não sabe exatamente a data. O historiador, ele vai, provavelmente, na hora que ele for contar essa história num livro de história, ele vai falar, isso aconteceu entre tal e tal data. Sim. É uma estimativa plausível. Já quando a gente vai fazer uma ficção histórica, a gente precisa escolher um dia exato, porque aquilo precisa de fato acontecer, senão a história não vai. Então, é por isso que no final do livro, eu tenho uma nota histórica onde eu explico o que é ficção, o que não é, quer dizer, o que a gente tem certeza, o que a gente acha razoável, o que é plausível. E agora, tem também alguns, como na ficção histórica, a ficção histórica ela é muito detalhista para realmente colocar as coisas funcionando no mundo concreto, muitas vezes a gente acerta coisas e até corrige historiadores, como eu percebi erros de interpretação de historiadores, quando eu coloquei a história numa linha de tempo, sabe, dizer, essa pessoa é filha daquela pessoa, só que e depois casou com fulano, só que quando você coloca isso numa linha de tempo, a pessoa teria que ter 6 anos, então ou é outra pessoa com o mesmo nome, ou não é filha daquele que nasceu há 6 anos. Quando vai o historiador, muitas vezes são tantas fontes, são tantas coisas, que às vezes na hora que ele chega no nível do detalhamento da vida concreta das pessoas, ou ele faz uma estimativa, ou ele às vezes acaba até errando, dependendo, se deixa levar por uma fonte. E além, nessa construção ali da história, você também tem que se preocupar em fazer algo atrativo ali para o leitor, né? Porque muitas vezes você tem que pegar, gosto de falar, as fontes, né, os dados, e tem que transformar isso numa narrativa envolvente. E aí a ficção ajuda nisso também, né? Os complementos, né, que você tem que colocar na história, né? Exatamente. A gente falando assim, fica até parecendo que o meu trabalho literário ele é intelectual, ele é difícil, porque ele é muito detalhista, mas na verdade eu procuro fazer uma literatura bem emocionante, tanto é que se você pegar os comentários dos meus livros na Amazon, os leitores sempre descrevem como impossível parar de ler, sabe? O Novo Mundo em Chamas tem depoimento de que a pessoa leu em 2 dias 400 páginas. Sim, eu tô inclusive, eu tô lendo de lado aqui que eu tô justamente com a página No Mundo em Chamas aberto aqui, tem mais de 500 avaliações, e um ponto legal que você falou que, olhando a capa do livro, né, o projeto gráfico, acho que já quebra um pouco, talvez essa objeção por achar que é algo muito denso, algo, sabe, acho que pela ilustração traz algo, talvez parecido com uma fantasia, que a gente costuma ver nos livros de fantasia, então pode atrair esse tipo de público também, né? Sim, é um trabalho emocionante, realmente, a ideia é realmente uma experiência literária vibrante, e é a tradição da ficção histórica, né? Se você comparar, por exemplo, quando a gente pega, vamos pegar filmes que tem mais do que literatura, você pega filmes, por exemplo, que se passam em Roma Antiga, ou no Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Americana, a ficção histórica,
pelo fato de trazer grandes eventos enfim, grandes personagens e é tudo muito crítico. De um modo geral, acontece de ser um épico, né? De trazer grandes emoções e o clímax ser sempre grandioso. E o fato de ser histórico, ele agrega, né? Porque tem coisa que, às vezes, se você criar, fica parecendo que você está exagerando. Agora, como é histórico e a história humana, ela é simplesmente fascinante, sensacional, vibrante, o trabalho, às vezes, já chega pronto. Sim, tem isso, né? E você falou muito os romances épicos, né? Que não são tão comuns mais, né? Assim, você vê isso como talvez um diferencial, assim, trazer essa, não sei se é vanglorização, mas essa emoção maior sobre uma história, né? Sobre algum povo, alguma coisa assim. É um ponto interessante, você acha? Sua história? Assim, Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Eu acho que a ficção histórica tem um papel crucial para qualquer povo. A gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver ficção histórica, tanto livros, seriados, filmes, de outros países. A gente está muito acostumado a ver Europa medieval, Roma antiga, Grécia antiga, as grandes guerras, né, China, Estados Unidos. E a gente não vê conteúdos de ficção histórica brasileiros. Então, e é uma cultura riquíssima, né? Então, dá para explorar bastante, né? Nossa, mas assim, eu quando começo a estudar história, eu sempre acho simplesmente sensacional. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Guerra do Paraguai simplesmente a maior batalha da história das Américas, que ninguém nunca ouviu falar. Tinham 50 mil homens envolvidos. É uma batalha, sabe, do calibre das guerras napoleônicas, das grandes guerras mundiais, e que a gente nunca ouviu falar, com atos de heroísmo dos nossos militares, grandiosos, com, enfim, batalhões de pretos, batalhões de índios, e do lado dos paraguaios, batalhões de crianças. Então, histórias assim fascinantes, também horrorosas, como a história humana, e que a gente não conhece. A própria história de Palmares, como foi meu primeiro livro, que foram 100 anos de conflito, com dezenas de batalhas, vários mocambos, sendo que o principal deles, o mocambo de macaco, o tamanho dele era similar ao do tamanho do Recife na época. Então, assim, a gente não conhece a nossa história, e ela é fantástica, ela é simplesmente incrível. Eu não estou nem querendo comparar demais com a história de outros povos, mas a nossa história é de fato muito rica, porque a gente tem encontro de povos, a gente tem muitas batalhas, a gente tem muito conflito, e a gente precisa conhecer, a gente precisa nos conhecer, sabe? Eu estou convencido que a ficção histórica ela é importante para uma nação. E o fato de a gente não ter isso no Brasil, a gente anda na rua e as pessoas não se reconhecem. E é pouco explorado desde do ensino, né? Desde as escolas, né? Então, se a gente for... Eu acredito que a gente deve ter uma faixa de idade parecida, a gente saiu da escola tem décadas atrás, e se a gente for resgatar... Você, né, como estudioso, talvez não, tenha uma visão diferente da minha, eu que não sou
tão estudioso assim da história, eu vou lembrar que fala-se muito da Segunda Guerra, enfim, a gente pega, às vezes, Inconfidência Mineira, eu sou aqui de Minas Gerais e tudo mais, mas, assim, são muito mais conflitos e pesquisas históricas do mundo, de uma forma geral, e pouco daqui. A gente conhece pouco a história nossa, né? Então, há uma necessidade latente, né? Acho que você deve ter esse sentimento muito maior, né? De conhecermos mais, né? E dá para, talvez, os seus livros, eles inserir no contexto escolar, pode pegar um público ali adolescente, informação, pode ser um complementar interessante. Chegou a pensar nisso ou não? Qual que é o problema do ensino de história no Brasil? A gente praticamente só aprende a história do nosso entroncamento dos povos brancos. Então a gente aprende a história que vem da Europa e a gente aprende a história política, que são concatenamentos de fatos políticos que nos trouxeram até aqui. A gente não aprende a história que vem da África, a gente não aprende a história do nosso tripé indígena, a gente não aprende, e mesmo os fatos brasileiros, a gente aprende bem selecionado, de forma muito crua, muito rasa, e sempre naquele foco de acontecimentos políticos, sem aprender o que realmente, como era realmente a vida das pessoas. Então, por exemplo, dá um exemplo. Nós, brasileiros, a gente se compadece, às vezes, muito mais com o drama de um judeu durante a Segunda Guerra Mundial, que realmente foi horroroso, o que aconteceu no Holocausto, mas a pessoa não se compadece, não tem ternura, não tem empatia com o que aconteceu, às vezes, numa senzala brasileira ou extermínio dos povos indígenas. Isso a pessoa considera como sendo um assunto meio, mas esse assunto é chato, mas vai viver de passado, sendo que, na verdade, a gente está cansado de ter... Até hoje isso ocorre, né? Com outros povos. Agora, então, assim, eu acho que a gente, sem dúvida, tem um problema de currículo, a gente tem um problema de produção de conteúdo, como eu estou fazendo, a gente não tem muito livro, não tem muito seriado, não tem muito filme, que eu acho que também é importante para justamente conseguir conectar as pessoas à pessoa comum que estava vivendo aquilo, e não só acontecimentos políticos. E a única coisa que eu acho que não falta é interesse, é público. Porque, assim, aí eu posso dizer por experiência, a quantidade de pessoas que, quando descobre o meu trabalho, fica, assim, entusiasmada, e lê um, já lê o outro. Às vezes, grande parte dos livros que eu vendo, a pessoa já compra os dois juntos, ou seja, nem leu, só de descobrir qual que é a proposta, já compra os dois, já compra de uma vez os dois que ela está interessada. Então, aí fica aí o chamado para quem é criador de conteúdo, reforçar aí que a gente está precisando. Cara, que legal. Você falou um ponto interessante, né? A gente aprende muito sobre o processo de colonização, a descoberta, né, do Brasil e as consequências disso ao longo dos séculos, né? Mas e quem já estava aqui, né? Enfim, tem todos os outros contextos que não são explorados, né? E pegando um pouco mais especificamente, né, do primeiro livro, Novo Mundo em Chamas, o porquê dessa história foi o porquê, né? Palmares, enfim, tem alguma justificativa? Você tinha algumas histórias, alguns contextos históricos em mão, escolheu um? Como que foi o processo inicial de concepção do livro? Eu acho a história de Palmares fascinante. Eu li isso num livro de história geral uma vez, sobre o assunto, sei lá, 2, 3 parágrafos, só que falando mesmo o que aconteceu, né? Porque as pessoas, de modo geral, têm a ideia de que Palmares é um mocambo em algum lugar com umas dúzias de pretos lá que tinham fugido, e, enfim, como se fosse algo muito pontual, né? E aí, o dia que eu descobri que Palmares, na verdade, eram dezenas de mocambos, alguns com milhares de habitantes, e que foi uma ocupação de um território de 300 quilômetros de comprimento ao longo do litoral de Pernambuco, ao longo de 100 anos, com dezenas de batalhas, sendo que Zumbi foi talvez o terceiro rei, considerado rei, né, de certa forma, da região, grande general, assim, genial, especializado em guerra irregular. Quando eu descobri esse tipo de informação, eu falei, gente, eu quero saber mais, eu preciso saber mais. Depois eu preciso falar sobre, né, que logo depois de conhecer, tem que expor isso, né? Não, mas aí foi muito tempo depois, que eu já tinha esse interesse por Palmares,
quando eu decidi escrever, que eu sempre gostei muito de ficção histórica, e aí quem gosta de ficção histórica logo percebe, talvez não tome consciência porque já está acostumado, mas é fácil de perceber que a gente consome conteúdo de outros países, né? Em algum momento eu estava sabendo mais disso da história, às vezes, assim, quando eu digo mais no sentido de empatia mesmo com a gente comum. Eu estava mais conectado com a história, às vezes, da Inglaterra do que com a história do meu próprio povo. E eu falei, gente, isso precisava mudar, sabe? Aí eu pensei, né? Alguém poderia fazer alguma coisa. E aí foi quando eu falei, eu vou escrever, eu vou escrever. Mesmo, né? E aí eu nem tive que pensar demais, não. Eu era apaixonado pela história de Palmares e já fui logo escolhendo ela. E esse processo, a gente está falando de um romance de estreia, correto? Tem todos os desafios, né? Tanto da escrita, de fazer com que capítulos, o livro ele se feche para ficar interessante, depois a parte de edição, de repente buscar uma editora. O que foi mais desafiador, assim, a partir da ideia, eu vou escrever? Não, assim, de longe, sem sombra de dúvida, a parte mais difícil é a escrita, é realmente ter um bom livro pronto. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, mandam mensagem, muitos outros autores mandam mensagem perguntando como, né, fazer um livro que ele venda e ter pessoas que buscam o seu livro. E às vezes, assim, tem pessoas aí por aí na internet que focam muito, às vezes, na parte do marketing, como encontrar uma editora, essas perguntas que parecem dúvidas práticas, às vezes falando com a pessoa como se ela tivesse certeza que o livro dela é bom. Mas, assim, eu acho que desde o início eu tive uma verdade para mim, tenho ela ainda, e essa é uma verdade que todo autor tem que ter, que é o seguinte: o mundo não precisa de um bom livro. Não tem essa necessidade, sabe? A gente tem séculos de produção literária, grandes autores, e se a pessoa não encontrar o seu livro, ela vai encontrar outro ótimo livro. Então, o mundo precisa de um livro realmente bom, e que só você possa escrever, algo que seja realmente insubstituível. De certa forma, se outra pessoa não fosse fazer, não seria feito. Então, acho que esse me parece o ponto mais crítico, mais definidor, de longe é o que vai fazer mais diferença para a carreira de um autor, sabe? E é justamente, às vezes, a pessoa tem uma ideia de fazer um livro que é uma ideia repetida, que é uma ideia que já tem, a pessoa está tentando jogar para empatar com outro grande autor, tentando, às vezes, até ter um estilo similar e tudo mais, só que é o que eu estou dizendo, tem muito livro bom, muitos livros para o leitor escolher. E quando você fala, no seu caso específico de ficção histórica, essa preocupação tem que ser muito maior, né? Porque você pega, às vezes, uma ficção urbana, uma ficção, entre aspas, qualquer outro tipo de ficção que não tem que ter todo esse arcabouço histórico, de pesquisa e tudo mais, é muito mais fácil a criação, né? Ela pode ser muito mais direta, pode ser, às vezes, só um insight que veio, ou uma pequena inspiração, você vai e escreve, mas quando você tem que ter uma base ali, histórica, de repente até o começar a escrever, ele é mais demorado, porque você tem que pesquisar, tem que preparar material, tem que organizar as ideias muito mais, de uma forma muito mais densa, talvez, e para partir para a escrita. Então, naturalmente, essa preocupação de ter um livro acima do bom, né, bem acima da média, ele é muito maior, né? E aí já vou emendar com um tópico, né, que é você ter chegado longe, né, ali como semifinalista do Prêmio Oceanos, que podemos dizer que é uma validação disso que você acabou de falar, né? Eu fiquei muito satisfeito. Inclusive, quem me deu a notícia foi um colega autor que me mandou mensagem para me parabenizar, não estava nem sabendo. Mas, assim, eu vou te falar a verdade. Eu trabalho para o leitor, sabe? Eu o tempo inteiro estou pensando no leitor. Mas, sem dúvida, o reconhecimento da área literária é muito importante, sabe? Porque é o que você disse, valida muitos conceitos e muita coisa que eu acredito. Eu vejo que, então eu devo estar no caminho certo, né? Quer dizer, se os leitores estão curtindo. E a crítica também, né? A crítica. E agora, recentemente, inclusive, também passei a ter começando a ter um reconhecimento da área da história mesmo. O meu livro entrou numa lista de os 11 livros essenciais para entender a história do Brasil, o meu livro novo, na revista de Aventura da História, que é a maior revista literária do país. Então, também mais um
mais um reconhecimento agora da área da história, que é o meu tripé, né? Literatura histórica e literatura, história. E esse é um ponto legal que o Guerra dos Mil Povos, né? Que é a sequência, assim, é o segundo livro e... Mesmo gênero, né? E o autor ali, né, você no caso, eu como escritor também, a gente se cobra muito mais do livro ser melhor do que o livro anterior. Melhor no seguinte sentido, você está com uma escrita mais madura, já teve toda uma experiência editorial, você quer se superar ali. E muitas vezes, quando não há, de repente, o reconhecimento, não tem tantos leitores, não chega, né, longe no prêmio literário, fica aquele pensamento, será que ele está bom, será que não está? Mas esse já veio com uma afirmação do reconhecimento, né, da parte da história, né, dos críticos de história e tudo mais. Então, você sente isso também, que você conseguiu, né, suprir essa necessidade, expectativa dos leitores, da crítica com o segundo livro? Como que foi o sentimento do outro, né, do segundo? Assim, eu parti depois de Novo Mundo em Chamas, eu parti realmente de um ponto que eu tinha realmente conseguido cumprir a missão, né? Eu queria muito fazer um livro que as pessoas gostassem de ler, eu queria gerar o efeito não consigo parar de ler, que é algo que eu gosto quando eu estou lendo. Eu queria realmente trazer informações históricas de uma forma vibrante, e eu terminei o processo sentindo que eu tinha alcançado esse objetivo, né? E quando eu parti para escrever o segundo livro, o que eu pensei foi assim, eu preciso fazer pelo menos algo bom, do mesmo padrão, sabe? Porque a pessoa escreve um livro, o segundo livro já não fica bom, é triste. Tem até aquela maldição do primeiro livro, né? Que a pessoa escreve o primeiro livro muito bom e depois parece que esvazia a criatividade. Ou aquela coisa, né? O primeiro livro faz muito sucesso, vende pra caramba, e o próximo... às vezes o primeiro tinha um patamar tão alto que o segundo você fica naquele desespero, tipo assim, não vai, dá até uma decepcionada no público, né? Assim, me bateu esse tipo de ansiedade, sabe? Mas assim, você que escreve também, você sabe que a ansiedade na hora de escrever acontece muito, né? A escrita é um trabalho muito solitário, né? Então a gente tem que lidar com nossos medos, nossos temores o tempo inteiro. E aí, assim, quando e aconteceu no primeiro livro, em algum momento eu achei que eu não tinha conseguido, quando eu terminei de escrever, eu achei que tinha... Eu cheguei a desabafar com algumas pessoas e falei, eu acho que não deu certo. Aí depois que eu fui passando para as pessoas lerem, que eu fui vendo que tinha dado certo. Agora o segundo livro aconteceu parecido, eu terminei de escrever e falei, nossa, mas isso aqui ficou uma confusão, acho que a pessoa não vai acompanhar o fio da meada, não sei se vai dar certo não. Eu fiquei muito triste, assim, aí eu comecei a passar o livro para pessoas lerem, tenho bons amigos, pessoas que eu sei que poderiam me dar um feedback honesto, sincero. E aí, à medida que as pessoas iam lendo, e as pessoas falavam, não, eu achei melhor do que o anterior, eu falei, bom... Pô, legal. Já é alguma... Então, hoje, depois que muitas pessoas já leram, muitas pessoas amigas, influenciadores também, que têm um relacionamento comigo, eu vejo que, na verdade, o pessoal tem gostado mais do segundo, então a missão foi cumprida, fiquei feliz demais. Hoje mesmo, eu vi mais cedo, na Amazon, eu leio todos os comentários da Amazon, eu amo, tem gente que não gosta de ler, né? Eu leio todos com muita atenção, até mesmo quando as pessoas apontam algum detalhe que poderia melhorar. Realmente a nota na Amazon de Guerra dos Mil Povos, ela está em 4.9, que é raríssimo. É raríssimo. É a nota máxima, né? Na Amazon. E no Mundo em Chamas é 4.8, que também é raríssimo. Também é raro, exatamente. O 4.8 foi um feito muito satisfatório, e 4.9, né? E de 566 avaliações. Não é 4.8 de 10 avaliações, de 20. O 4.8 está bastante consolidado, né? O 4.9, vamos dizer, ainda são, acho que está... Está 51 aqui. 51. Já é um número bem relevante. Pelo lançamento, que foi em novembro, que está aqui na Amazon, está bem recente. Você está falando de 3 meses, né? Exatamente. E também já está consolidando. Vamos ver se fica a nota um pouco maior do que o do anterior, né? Que legal. E até adiantando aqui um pouco a conversa, eu sou assim, eu termino de escrever, já estou pensando no próximo, né? Eu dou uma descansada, respiro,
porque é muito intenso, né, a época ali de escrita, mas você já está num processo ali de um terceiro, já passa na sua cabeça, vê o primeiro, vê o segundo, fala assim, isso que eu vou fazer pro resto da vida, vai ter vários, como que é a cabeça, como que é a sua cabeça nesse sentido? Não, eu já comecei a trabalhar no próximo, sim. Só que eu estou na fase de pesquisa, né? Então, eu tenho algumas ideias de trama e de personagens, sim, mas eu ainda estou bem incipiente em termos de pesquisa, que vai se passar justamente durante a Guerra do Paraguai. Até tinha citado no começo da conversa, que é um negócio que está bem fresco. E é uma história simplesmente fantástica, sensacional. A gente tem general brasileiro número 1 das Forças Armadas, número 1 do Exército Brasileiro, liderando na linha de frente o ataque de cavalaria parecido com Napoleão, sabe? Uma coisa assim, brilhante. Sabe quem é, né? Ninguém faz ideia do nome, né? Então, sim, essa necessidade de mostrar, né? Exatamente, o general Osório, ele era muito querido pelas tropas e acabou sendo esquecido pela história brasileira, sendo que o que ficou mais famoso até hoje é o Caxias, né? Que também não é qualquer pessoa que vira um substantivo, né? Seja uma pessoa de Caxias, que ela é certinha, sim, e era o que ele era. Sim. Então só que o Caxias ele pegou a Guerra do Paraguai, mas na fase onde a guerra basicamente já estava ganha e ele estava perseguindo as tropas paraguaias dentro do Paraguai. No começo da guerra, quando precisava realmente de atos de heroísmo para virar as batalhas, era o general Osório que infelizmente acabou não sendo lembrado até os dias de hoje. E nesse processo que você está agora de pesquisa, né, mas também levando em consideração que é um projeto, né, a gente está falando, o livro é um projeto, né, tem várias etapas, não sei se você trabalha assim, mas de repente tem metas de prazo, até tal data tem que terminar tal etapa do livro. Como que é essa organização, quanto tempo mais ou menos leva, e até já emendando num ponto, para quem está pensando em escrever, às vezes quer seguir uma linha também de pesquisa de, né, escrever sobre ficção histórica, como que é essa sua organização, expectativa, prazos? Assim, eu acho que cada pessoa tem o seu jeito, né, de criar. Eu, particularmente, eu não funciono muito bem com meta, porque eu sou muito aplicado, sabe? Então, assim... Meio que natural, né? Eu vou gastar o máximo de tempo que eu consigo fazendo o livro. Então eu não preciso criar sistemas para me forçar a trabalhar mais, que eu acho que talvez eu iria até estragar algo que é tão gostoso, que é tão legal, que eu gosto tanto de fazer, e começar a colocar uma pressão que daqui a pouco eu tô de saco cheio e já tá, sabe, Estraga, né? Estraga a experiência. Quem tem um trabalho que gosta, tem que fazer um certo esforço para não transformar aquilo em algo que deixa de ser legal, sabe? Sim. E assim, eu realmente não preciso. Eu realmente gosto. Então, para mim é um videogame, sabe? Eu pego e faço porque eu adoro. Assim, eu sempre gosto de dar uma pesquisada boa antes de começar a escrever, porque senão daqui a pouco você escreve, fica apaixonado pelo que você escreveu e não quer tirar, e às vezes você encontra uma informação que aquela que você escreveu não funciona. Enfim, eu não gosto de escrever antes de ter uma ideia boa do que vai acontecer. Sim. E aí eu gosto de traçar em linhas gerais também a história do livro, para ficar bem amarradinho, para justamente... estruturar ele mesmo, assim. Isso, mas assim, agora, mas só que o meu planejamento da obra, ele assim, eu escrevo às vezes 2, 3 linhas de cada cena, assim, esse cara tá aqui, vai fazer isso, e aí, às vezes eu tenho uma ideia de cá, eu vou acrescentando uma observação, ele precisa pegar tal objeto, aqui é onde ele vai se apaixonar, sei lá, e vou fazendo anotações em cada cena e tudo que tem que acontecer, mas eu deixo um grande espaço para, na hora de fato de escrever, poder criar, sabe? Porque eu acho que os melhores textos são escritos também por inspiração. Então, no meu caso, que eu preciso pesquisar muito antes, planejar muito antes, se planejar demais vai ficar aquela coisa meio maçante, né? Então, eu gosto de deixar espaço para entrar na cabeça do personagem. Eu sempre tenho um trabalho de meditação antes de escrever a cena propriamente dita. Eu limpo minha mente, eu tento entrar na mente do personagem, eu escrevo sobre aquele ponto de vista do personagem. De modo que, inclusive, enquanto eu estou escrevendo bem assim, dentro do ponto de vista daquela pessoa, eu tenho ideias que são próprias daquele tipo de raciocínio que, às vezes, sem ter feito esse trabalho, eu não teria
sabe, o personagem fala alguma coisa ou decide fazer alguma coisa que eu nem estava prevendo. Eu acho que quando a gente consegue esse tipo de engajamento com o personagem, com a cena, eu acho que são assim que as melhores cenas são escritas, né? Que fica bem orgânico, bem o jeito que a pessoa fala, o que ela faria naquele momento e tal. Sim. Quando o leitor lê, ele tem a impressão de que aquela pessoa, igual no meu livro, no meu trabalho, que tem personagens que são ficcionais e outros que são históricos, na hora que ela lê, ela não sabe qual que é real, porque tudo parece muito real. Tá muito misturado, né? Tá muito conectado ali, né? E você falou um ponto importante, né? Você tem que... a escrita é um mix, né? No seu caso, de muita pesquisa, de dados, mas muita inspiração, né? É uma criação, literalmente uma criação do zero, né? Perdão pela redundância, mas você tem que se conectar, tem que ter aquele seu momento. Quando eu tô para escrever, assim, é o começo do dia. Tomar um café, enquanto o mundo ainda não tá e-mail rolando, WhatsApp pipocando para tudo quanto é lado, assim, só a tela do computador ligada e mais nada, né? Aquele momento ali para tirar o máximo possível, sem nenhuma distração, o mínimo de distração possível, né? E particularmente é o momento que eu mais gosto, assim, né? Porque tecnologia é legal e tudo mais, mas se pudesse só escrever ali, ninguém enchendo o saco, é a melhor coisa que tem, né? Então, é bom demais. O momento da escrita é sensacional. Às vezes é angustiante, né? Porque, igual, você vai dependendo do tamanho do livro, na hora que você olha, você fala, nossa, ainda falta 80%. Sim. Porque é muito trabalhoso criar cada uma das cenas, né? Mas, sim, assim, nossa, é gostoso demais. E na hora que você termina de escrever a cena e gosta do que você acabou de fazer, você fica feliz, né? Sim, fica realizado. E como você falou, a questão dos personagens, quanto mais a história vai se desenvolvendo, mais você vai entrando na mente ali do personagem, que ele vai se desenvolvendo, vai se criando toda uma história ali. E os seus livros, eles são muito densos, né? Eles são grandes, né? A gente está falando do segundo, tem ali mais de quase 700 páginas. Então, escrever, sei lá, você está na página 500, 600, é tanta história que já rolou, você está tão dentro ali que eu fico imaginando, quando você está no momento de escrita, o tanto que já passou, o tanto, fica fervilhando a cabeça ali de informação, mas imagino, escrever a última palavra ali, essa é uma baita de uma realização, né? É o mix de alívio com autorrealização. É incrível, só quem escreve que sabe esses sentimentos, né? Só esclarecendo, porque as 700 páginas do Kindle, né, que dá um pouco mais, o impresso tem 512. Aquele cálculo da Amazon, né, que ninguém sabe como. Ninguém sabe como que calcula, né, mas de toda forma um calhamaço, né, e assim, eu ainda tenho um a mais, viu, Juliano, depois que eu termino de escrever a história, faço o primeiro tratamento, sim, eu pego ele do começo e reescrevo, eu não corrijo. Eu reescrevo 100% do livro. Eu coloco o que eu escrevi do lado e escrevo de novo. Porque quando você parte para correção, a gente acaba fazendo ajuste pequeno de redação e tal. Sim. Quando você reescreve, e aí agora, dessa vez, você já sabe exatamente tudo que vai acontecer, sim, aí você vai reescrever aquilo, às vezes, de uma forma muito mais objetiva, com muito menos palavras, de um jeito muito mais preciso. Sim. Né, que vai, enfim, chegar mais no alvo da emoção. Quer dizer, depois que você terminou de escrever a cena, você sabe exatamente sobre o que ela é, né? Que às vezes antes de escrever era uma coisa meio nebulosa, né? É engraçado, igual quando se perde um arquivo, né? Eu não tenho que fazer tudo de novo, só que a gente faz mais rápido e melhor, né? Porque já entendeu todo o processo, já sabe quais foram os percalços, as dificuldades, e isso se supera refazendo, né? No caso, reescrevendo. Legal. A reescrita ela é ativa, né? Você está de fato reescrevendo, então tudo pode acontecer de novo. Exato. Mas curioso, é interessante o processo de escrita. E no primeiro livro, né, No Mundo em Chamas, você conta a história de Palmares, e no segundo, da Confederação dos Tamoios, que inclusive 470 anos hoje, correto? Hoje não, esse ano. Esse ano, porque, assim, depende qual data que você leva em conta, porque a Confederação dos Tamoios levou décadas, né? Sim, depende sim. Qual ano que você está colocando. E tem alguma...
E tem alguma justificativa, assim, o porquê dessa temática? Claro que você falou também da Guerra do Paraguai e tudo, mas teve algum gatilho, algo que chamou mais atenção que outros contextos históricos? O que eu acho mais fascinante na história da Confederação dos Tamoios é que ali aconteceu um encontro de 40 mil anos de separação das duas jornadas humanas. A gente tem a jornada americana e tem o resto do mundo. E essas duas jornadas humanas se encontraram ali. Qual que é o diferencial? Claro que esse encontro também aconteceu em outras partes das Américas. Mas qual que é o diferencial? Exatamente ali, no eixo no eixo onde hoje estão os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Que tem muita fonte, porque como tinha os jesuítas, eles escreviam cartas uns para os outros, então a gente tem um nível de detalhamento da vida daqueles povos que é raríssimo. E também a gente teve a sorte de ter também missionários franceses que viviam junto com os tupinambás, que viviam onde é hoje a cidade do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara toda pontilhada por aldeias. E a gente tem também o famoso Randstaden, que é um arcabuzeiro alemão a serviço dos portugueses, que foi capturado pelos tupinambás, quase foi comido. E aí ele escreveu um livro que na época foi considerado o primeiro best-seller da história. A prensa tinha sido inventada recentemente. O outro livro muito vendido era a Bíblia, e o livro chamava Duas Viagens ao Brasil. Então a gente tem uma quantidade de fontes, de informações sobre a vida desses povos nativos, que é muito único, de diferentes pontos de vista. Apesar de que eles propriamente, os próprios nativos não escreviam, a gente tem diferentes pontos de vista, de diferentes culturas olhando para aquilo, de inimigos, de aliados, de prisioneiros, e assim, não eram os povos nativos que já tinham sido expulsos do litoral, onde tem as terras mais férteis, não eram os povos nativos que já tinham sido convertidos, que já tinham passado pela pandemia da chegada dos brancos. Não, aqueles eram os nativos que viviam na praia, na atual cidade do Rio de Janeiro, no jeito que eles viviam mesmo. Eles eram, digamos assim, eles eram raiz, não eram o Nutella, não. Sim. Eles, e aí o conflito é que era um povo de cultura guerreira, existiam inimizades entre eles fortíssimas, ancestrais, eles capturavam uns aos outros, eram guerras não eram guerras abertas, de campo de batalha, ou querendo conquistar um território inimigo, até porque não faria muito sentido na visão de mundo deles morar longe da própria terra, onde estavam enterrados os antepassados e tudo mais, mas eles lutavam entre si para capturar inimigos e fazer os rituais. O que aconteceu foi que os portugueses, eles criaram a capital deles em Santos, e eles fizeram aliança com alguns caciques que moravam onde é hoje a atual cidade de São Paulo. O cacique Tibiriçá, ele tinha uma aldeia que, ao lado da aldeia, ele autorizou a criação do colégio jesuíta, que é o Marco Zero da cidade de São Paulo. Esses caciques do Planalto, junto com os portugueses, eles capturavam outros indígenas que os portugueses vendiam para as plantações que estavam sendo criadas no Nordeste. O Porto de Santos, na época, era conhecido como Porto dos Escravos. Sim. E aí, quando essa aliança portuguesa com alguns nativos da região do Planalto chegaram onde é hoje o estado e a cidade do Rio de Janeiro, para capturar aqueles povos se uniram, que são os tupinambás, enfim, vários povos ali na região, e eles se auto-intitularam tamoios, que em tupi significa aqueles que estavam aqui antes. Então, o tamoio não é uma etnia, um povo, uma aldeia, é uma palavra para diferenciá-los dos brancos. E aí eles se uniram, e o interesse deles é bem claro, eles não queriam ser escravizados, não queriam plantar para os brancos, né? Era até, do ponto de vista dos nativos, era até uma situação curiosa, porque quem plantava, no caso dos nativos, eram as mulheres. E os portugueses, eles não traziam as mulheres. Então, na cabeça deles, os portugueses não trazem as mulheres e querem que os nossos homens plantam para eles. Sim. Uma visão, tipo assim, que esses portugueses, eles estão fazendo errado. Sim. E aí eles se uniram e houve várias e grandes batalhas. Todo o eixo Rio-São Paulo tem batalha naval em plena Baía de Guanabara, entre naus portugueses e canoas,
indígenas, batalhas em terra, os indígenas tinham flechas com a ponta flamejante para colocar fogo na nau, lançava granada de abelha, e eles, como eu disse, eles tinham uma cultura guerreira muito forte. Sim. E aí houve décadas de grandes batalhas. No final, os indígenas já estavam enfraquecidos pelas doenças e tudo mais, e acabaram perdendo a guerra, mas no auge da guerra não era claro que os portugueses venceriam, os portugueses e seus aliados venceriam, como hoje as pessoas acham por causa das armas de fogo. Armas de fogo, por si só, não eram um diferencial tão grande quanto as pessoas imaginam naquela época. Sim. E você chegou a receber algum feedback, algum relato, depoimento de indígenas? Porque teve uma época que eu pesquisei, de vez em quando eu pesquiso muito autores indígenas, o que eles escrevem, e eles fazem muito um resgate, né? E teve muito apagamento dos povos indígenas, a gente sabe muito bem disso. Teve algo nesse sentido? Ou houve a sua preocupação sobre o que essa ancestralidade toda hoje em dia poderia resultar, enfim, ou não? Isso é muito complexo, viu? Porque é como perguntar para você como os brancos viviam naquela época. Você não vai saber. A não ser que seja estudioso, enfim, né? Exatamente, mas os tamanhos foram extintos. Inclusive, a batalha final foi um massacre que mataram, inclusive, as mulheres, os velhos e as crianças. Sim. Então, aqueles povos indígenas foram extintos. Não existem mais, sim. Não, seria como perguntar para um português de hoje como viviam os franceses há 500 anos atrás. Entendeu? É muito distante no tempo, na cultura. Então, assim... Especificamente sobre a Confederação dos Tamoios, não tem como, digamos assim. De repente, outros conflitos, em outras terras, em outros povos, talvez faria sentido, né? Mais ou menos. Talvez, aí é sempre bom entender o caso concreto, né? Porque assim, os povos indígenas, aí é uma coisa... É interessante a gente ter em mente que os povos indígenas, hoje, eles são povos que foram expulsos, quase todos migraram, juntaram uma cultura com a outra ao longo de toda a história do Brasil. Inicialmente, todos eles foram expulsos do litoral, e aí foram porque na época todo o interior era chamado de sertão, e dali do sertão, à medida que a colonização foi avançando, dali eles foram mais uma vez expulsos. Às vezes, povos indígenas que estavam no interior, a aldeia foi praticamente dizimada antes mesmo de ouvir falar de um branco, porque a pandemia chegava muito antes das pessoas. Então, a gente tem que... só na pandemia inicial morreram 90%. Então, a gente tem que ter em mente que o cenário que a gente encontra no Brasil, a partir do século XVII, XVIII, é um cenário pós-apocalíptico para os povos indígenas, sempre fugindo, sempre migrando, juntando uma aldeia com a outra, e ao mesmo tempo se convertendo à religião cristã. É o que eu falei antes, ali, os tupinambás eram os originais, eles comiam pessoas em suas cerimônias, eles tinham uma cultura bem específica, de enfeite, de tudo. É como você perguntar para um português hoje o que ele acha, como era a vida de um português na época onde eles queimavam mulheres nas fogueiras, que era exatamente nessa mesma época. É algo muito distante, que uma pessoa, você pegar um português e perguntar sobre queimar mulher na fogueira, ele não vai concordar, obviamente, né? Não se identifica. Ele vai concordar, né? Exatamente, ele não vai se identificar, mudou, é um povo completamente diferente, com outra religião, com outra culinária, com outro costume. Nenhum povo fica perene ao longo de séculos, muito menos um povo que foi expulso, invadido, exterminado. Principalmente após conflitos e mudanças drásticas, assim, não tem como, né? Permanecer, né? Exatamente. Que legal. Curioso. Não, eu faço essa pergunta porque eu vejo, né, eu acompanho alguns escritores, né, alguns nomes pensantes indígenas, e é muito isso, tentar resgatar a cultura, né, o que era, e mostrar para as pessoas quem justamente, né, a interferência, né, a invasão portuguesa e tudo mais, mas é interessante ver, escutar de vocês também,
porque era um ponto de vista que eu não tinha, que eu não imaginava, achei bem interessante. Essas coisas, assim, claro que vai ter pessoas indígenas que estudam e que tentam resgatar, e isso também é, sem dúvida nenhuma, fantástico. Mas a gente tem que colocar em perspectiva que os indígenas de hoje são os indígenas de hoje. Com toda a sua cultura, com toda a sua vivência, eles não são os indígenas de 500 anos atrás. Assim como nós, brancos, não somos os brancos daquela época, os negros não são os negros daquela época, sabe? Você pegar um escravo chegado da África, eram outros deuses, outras culturas, outra língua. E aqui o Brasil, na verdade, é um grande caldeirão cultural, né? Então, para a gente conseguir dividir as coisas e entender, eu particularmente gosto mais de fonte, algo tão distante, tão, sabe, difícil de alcançar. Eu gosto de fonte, eu gosto de ler o que as pessoas da época viam, mais do que, às vezes, uma pessoa de 500 anos depois tem uma crença de hoje, e a pessoa nem sempre, o que acontece? A pessoa de hoje, ela nem sempre tem a visão de que a crença dela mudou nos últimos 500 anos. Todas as pessoas que têm uma determinada crença, seja dos povos indígenas, seja um cristão, seja a crença que for, a pessoa, de um modo geral, ela tem a impressão que a crença dela é perene. Aí, para a gente trocar o agente para ficar um pouco mais nítido do que eu estou querendo dizer. Se você pegar um cristão de hoje, ele talvez ache que a crença dele é perene, né, que Deus é perene, que a crença dele é perene, que a Bíblia é a mesma e tudo mais. Só que um cristão de 500 anos atrás estava queimando mulher na fogueira. Sim. Então, o cristão de hoje, ele não saberia dizer exatamente qual era a justificativa que o cristão dava para queimar uma mulher na fogueira. Porque ele não se identifica. Assim como uma pessoa indígena hoje não saberia dizer por que o ritual antropofágico acontecia. Porque isso é completamente fora da crença atual. Sim. E como eu falei, é bem interessante, e eu imagino que na leitura dos seus livros, né, de repente pode despertar também o interesse do leitor, e além do que está nas páginas. Por mais que tenha ali centenas, né, de páginas para a pessoa ler, às vezes eu sou muito assim, lendo livro ou vendo um filme que tem algum contexto histórico, eu quero pesquisar mais, eu quero buscar mais informações, eu quero ir além, eu quero entender mais, né, do que está escrito ali, principalmente quando é uma história envolvente, né, quando é uma história que te prende. Então, você acredita que isso desperta também no seu leitor? Porque às vezes a pessoa eu já ouvi falar em Palmares, mas lê o livro, passa a entender mais ainda e de repente desperta interesse até em conhecer mais história de uma forma geral. A gente falou mais no começo do episódio, né, entender a história do Brasil, a nossa cultura. Não falo talvez no objetivo, mas é algo que acontece com seus leitores com alguma frequência, de entender mais sobre história, sobre cultura. Eu acho que, sem dúvida, eu acho que desperta sim, porque quando a pessoa conhece a própria história, principalmente, aí é onde eu acho o grande papel da ficção histórica especificamente, quando a pessoa se conecta empaticamente com as pessoas que viviam naquela época, eu acho que ela é um encontro com si própria, porque é a própria história, sabe? Nós brasileiros, o nosso tripé indígena, preto, branco, esse caldeirão é o que nós somos. E quando a pessoa não se conecta com a própria história, ela anda por aí sem identidade, ela não reconhece outros brasileiros como pessoas que têm uma história, um destino em comum. Ela anda por aí meio perdida, às vezes admirando outros povos, que é o nosso famoso viralatismo, e quando a gente encontra a nossa própria história, parece que um pedaço daquele quebra-cabeça se encaixa, e é algo, sabe, é importante para uma pessoa no mundo saber quem ela é, a própria história, sabe? Então, assim, eu acho que desperta, eu acho que é algo que ajuda, de certa forma, a curar a pessoa dessa confusão que a gente vive. E, assim, fico feliz demais de inspirar pessoas a
a estudar mais história, a nossa história especificamente. Sim. E mais ainda, se outras pessoas decidirem produzir conteúdo de ficção histórica, sensacional, sabe? Eu jamais vou conseguir escrever todos os livros que as pessoas querem ler. E de repente... mais pessoas escrevam. E eu penso muito assim, né? Quando a maré sobe, né? Todos os barcos sobem juntos, né? Então, se tem outros autores escrevendo ficção histórica, o leitor pode ler o livro do outro e pelo outro descobrir você, né? E ler você, e vice-versa, enfim. Um gênero que se consolida, né, ganha um público leitor do gênero, é bom para os próprios autores, mas, assim, realmente eu acho que é algo que falta para a gente como país, de fato, eu acredito nisso. Precisa mais, né, ter mais produção, né, mais fomento nesse sentido, né. E, bom, Vitor, chegando aqui no final da nossa conversa, queria agradecer pelo papo, adorei, no meio do caminho aqui já, baixei aqui no Kindle para eu ler o primeiro livro, tá? Fiquei super empolgado aqui com a conversa, foi muito interessante, a gente entender o que é ficção histórica, a sua importância, naturalmente sobre os seus 2 livros, um pouco também da sua carreira, espero que você tenha gostado também da conversa. Ô, Juliano, foi um prazer, adorei a conversa, achei que passou rápido. Não, muito rápido. Assim, a gente começou aqui 4 e pouquinho, já são 5 horas, e para quase 1 hora de conversa, e antes da gente encerrar, como que as pessoas encontram você, né, às vezes para ver um pouco, não sei, perfil, lançamentos, escritas, onde compra o seu livro, você falou na Amazon, eu vi que está disponível, inclusive, para quem é assinante do Unlimited, tem algum canal ali, as cópias impressas, fala um pouco, aquele momento do merchan mesmo. Não, assim, os meus livros estão à venda na Amazon, tanto o impresso quanto o e-book, e tem a opção do Kindle Unlimited para quem for assinante. Dá para começar a ler também de graça, para poder ver o que acha. A prévia, né? Tem a prévia, né? Da leitura. A prévia, para ver se gosta mesmo. Sempre sugiro. É o que eu faço. Agora, o jeito mais fácil de encontrar o meu nome, depois que é o que a pessoa vê, ela vai entender o motivo. Meu nome é muito difícil de soletrar. Então, o jeito mais fácil é procurar pelo nome dos livros, que é Guerra dos Mil Povos e Novo Mundo em Chamas. Procurando no Google, que vai achar meu Instagram, vai achar os livros na Amazon, vai achar tudo. Guerra dos Mil Povos e Novo Mundo em Chamas. O seu perfil é Victor, né, com K, né, _, Vável, _ autor, só que é WAE, 2 L's. Então, esse é o detalhe aí. Realmente, Guerra dos Mil Povos ou Novo Mundo em Chamas, não tem W, não tem o K, então fica fácil de pesquisar. Mas, perfeito, Vitor. Obrigado pela conversa, agradeço, e grande abraço para você. Até mais. Juliano, eu que agradeço, muito obrigado, agradeço também a atenção dos ouvintes. Até, valeu.